Bem, irmãos, a paz do Senhor, bendito e engrandecido é o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Nós queremos agradecer a Deus por estar aqui nesta tarde e noite para compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor. Para nós é muita alegria estar aqui compartilhando com os irmãos. Que maravilha é compartilhar da palavra de Deus. Isso também é graça de Deus. E bendito é o nome do Senhor pela sua graça que inundou o nosso coração, inundou a nossa vida, inundou o nosso ser. Bendito e engrandecido é o nome de Jesus, exaltado é o nome do Senhor. Eu gostaria, antes de começar aqui, de a gente orar. Vamos orar, pedindo a Deus que Ele venha aqui nos abençoar e abençoar os irmãos que estão para ouvir esta palavra em nome de Jesus e estão ouvindo esta palavra em nome de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado por esta tarde, esta noite. Obrigado pelo privilégio santo de sermos chamados para fazer parte do reino do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos comprou com o teu sangue precioso. Nos deu uma nova vida, nos deu razão para a vida, nos deu razão de viver. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez ver dos teus mistérios, nos fez enxergar dos teus mistérios, nos fez viver a tua vida. Na verdade, o Senhor morreu a nossa morte para agora nós vivermos a tua vida. O Senhor nos comprou com o teu sangue precioso. Obrigado, Senhor, nós te exaltamos, te damos toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade a Ti. Obrigado, meu Deus. Abençoa os irmãos nesta tarde e noite, em nome de Jesus. Aqueles que irão ouvir esta palavra, que sejam, Senhor, alertados pelo Senhor, através desta palavra, que recebam a graça, que recebam o amor, a compaixão e o poder do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 4, de 12 a 16. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Hebreus 4, de 12 a 16. Nós vamos falar nesta noite um pouco da graça de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Amém? Hebreus 4, de 12 a 16. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que havemos de prestar contas. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que é como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Que texto maravilhoso, irmãos. Esse texto da palavra de Deus, ele é maravilhoso. Bendito é o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela começa dizendo aqui, nesse texto que lemos, que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Bendito é o nome do Senhor. Eu entendo que esse texto, irmãos, fala sobre a graça de Deus sobre as nossas vidas, a palavra de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas. E o que é graça de Deus? Graça, irmãos, é um favor imerecido, é algo maior que o mérito. Efésios 2, 8 e 9 diz que porque pela graça nós somos salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então eu entendo que esse texto, ele vem falar sobre graça, sobre a graça de Deus, sobre
sobre as nossas vidas. Diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e de espírito, e juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Na verdade, irmãos, toda a palavra de Deus, ela é revelada a nós. A palavra é o próprio Deus, ele se revelando a nós. E isto é graça de Deus, revelação de Deus a nós. Por isso que a palavra dele é eficaz, ela penetra os nossos corações, não é? Por isso que é graça de Deus. Toda a nossa vida, toda a palavra de Deus é graça de Deus sobre nós, sobre as nossas vidas. Toda a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que em Romanos 5:20, diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós éramos e somos imerecedores da graça de Deus. Um dia Jesus nos comprou com o seu sangue precioso, não é? Por isso que a palavra de Deus diz que onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou a nossa queda, superabundou a graça de Deus para que possamos levantar. Onde abundou a divisão que tínhamos com Deus por causa do nosso pecado, superabundou a graça dele na nossa vida. E agora ele nos limpa, ele nos purifica, ele nos traz de novo para o seio do seu reino. Por isso nós temos esta comunhão com Deus maravilhosa. É por isso que nós podemos ter comunhão uns com os outros, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus sobre nós. Esta graça de Deus apagou, limpou o nosso pecado. Foi o ato de Jesus na cruz do Calvário, ali morrendo na cruz do Calvário para derramar sobre nós a sua graça. Através da sua morte, hoje nós temos vida, e a palavra de Deus diz que nós temos vida abundantemente, porque a graça de Deus superabundou sobre as nossas vidas. Nós não tínhamos contato algum com Deus, nós não conhecíamos o nosso Deus, mas um dia Deus nos fez conhecê-lo através da sua graça, da sua palavra. Um dia ele falou ao nosso coração e nos chamou a atenção, e falou ao nosso coração através do seu Espírito. Por isso que a palavra diz que ela é viva e ela é eficaz. Muitas vezes, irmãos, nós usamos este texto, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer palavra de 2 gumes. Esta palavra, ela serve para este momento, sim, um momento em que você está pregando o evangelho para alguém. Mas muitas das vezes nós só pensamos neste momento. A palavra de Deus é viva e eficaz e vai transformar tal vida. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus tem poder para transformar tal vida. Mas a palavra de Deus também é para nós que já conhecemos a palavra do Senhor. Ela é viva e eficaz também, e ela penetra o nosso coração, ela conhece os nossos pensamentos, ela que sonda o nosso coração, não é mesmo? E ela que faz essa transformação nas nossas vidas. É a palavra de Deus que conhece os nossos pensamentos, conhece a intenção do nosso coração, portanto ela antecede o nosso erro. A palavra de Deus é para que nós possamos estar sempre antecedendo a nossa queda, ao nosso erro, e para que possamos andar, né, em plenitude de vida, e andarmos debaixo da graça do Senhor. Por isso ela é viva e eficaz, por isso ela é penetrante. Nós experimentamos isso quase que sempre, a penetração da palavra de Deus em nossas vidas. Nós experimentamos isso quase que sempre, né? Deus sondando os nossos corações, Deus sondando os nossos pensamentos. Ele antecede toda a sua ação, porque Deus te conhece, Ele prova o nosso pensamento, Ele conhece o nosso caminhar. Por isso que Deus nos sonda, Ele sabe por onde eu tenho andado, e Ele sabe por onde você tem andado. Ele sonda o nosso caminhar, Ele conhece o nosso caminhar, Ele conhece o nosso pensamento. Por isso que a palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Amém? Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz que não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Portanto, você e eu estamos nuas e patentes ao olho de Deus, e graças a Deus por isso, porque nós estamos nus e patentes na presença do Senhor. O Deus nos conhece, Deus sonda o nosso coração e nos conhece. Ele conhece exatamente aquilo que você está passando agora, Ele conhece exatamente
fracamente aquilo que você está vivendo agora, mas a palavra de Deus é viva e eficaz para neste momento falar ao seu coração. A palavra de Deus é viva e eficaz para neste momento tomar o seu pensamento e fazer com que você pense no que Deus fez por você. Foi graça, e a graça dele nos alcançou e te alcançou. Bendito é o nome do Senhor. Nós temos um sumo sacerdote. A palavra de Deus no versículo 14 diz: tendo portanto um grande sumo sacerdote, e diz Jesus, o Filho de Deus, ele é o grande sumo sacerdote, ele penetrou nos céus. Aí a palavra de Deus diz: retenhamos firmemente a nossa confissão. Retenha a sua confissão em Cristo Jesus. Diga para Ele todos os dias: eu confesso a Ti, eu me entrego a Ti, eu me rendo a Ti. Firmemente a nossa confissão. A Bíblia diz: por que nós temos que fazer isso? Porque nós não temos um outro sumo sacerdote. Ninguém mais poderia morrer no lugar de Jesus para nos dar vida. Nós não temos um outro sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós não temos um outro, irmãos. Nós temos que recorrer a Jesus. Ele é o nosso socorro, Ele é que é o nosso refúgio, Ele é que é a nossa fortaleza. Então nós possamos retenhamos firmemente a nossa confissão. É só Ele que pode se compadecer das nossas fraquezas. E a palavra de Deus diz que, porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, Jesus Cristo, em tudo foi tentado, como nós. Ele se fez um de nós. Ele desceu da sua glória e se fez um de nós, para que pudéssemos ter vida, e vida abundante. Bendito é o nome do Senhor, louvado é o nome do Senhor, aleluia, porque Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Retenhamos firme a nossa confissão diante dEle, em nome de Jesus. Jesus não é um Senhor que ficou lá do céu, olhando lá do céu, observando-nos, cheio de compaixão somente por nós, e dizendo: são miseráveis, são pobres, eu tenho que ir lá. Não, Ele desceu com amor e com graça, e viveu aqui para nos dar um exemplo de que é possível caminhar em vitória, é possível caminhar com Ele, é possível ter vitória em Cristo Jesus. Ele venceu o mundo, a Bíblia diz que Ele venceu o mundo. Nós podemos vencer, nós podemos andar em Cristo e sermos vencedores. E a Bíblia diz: mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que nós possamos sentir esta graça, este favor, este amor de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ele não nos tem como miseráveis, não. Ele tem como irmãos, Ele nos tem como amigos. Ele nos chamou para sermos seus amigos. Jesus é maravilhoso. Ele não te olhou com um olhar miserável e não disse: aquele é um pobre, um miserável. Não, Ele desceu da sua glória. Na verdade, as pessoas falam que Jesus foi morto, assassinado. Não, Jesus, Ele se entregou. Ele se entregou. Ele foi naquele lugar se entregar por mim e por você. Ele entregou a sua vida por mim e por você. Jesus poderia simplesmente, com todo o seu poder, com toda a sua glória, olhar para trás e falar: não quero esse sofrimento, eu não quero mais isso, eu não quero viver esta vida. Mas por seu grande amor, pela sua grande misericórdia, por mim, pela sua vida, Ele se entregou naquele sofrimento. E nas últimas horas Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse sofrimento, esse cálice, mas faça segundo a tua vontade. E Ele veio também, através disso, nos mostrar que nós precisamos de ser obedientes a Deus, fazer a vontade de Deus, assim como Jesus. Cumprir a vontade de Deus, assim como Jesus, que se entregou até a morte, e a Bíblia diz que morte de cruz. Ele se entregou por mim e por você. Isto é graça. Deus te salvou com graça, Deus te salvou com amor. Bendito é o nome do Senhor, que isso não começou agora. Deus tem plano para o homem desde o começo da criação. Desde o começo da criação, Deus te ama. Pensa em mim, pensa em você, desde o início da criação. Portanto, irmãos, às vezes nós por nada ou por muito pouco desistimos da caminhada e falamos: Ele não está comigo.
Mas é mentira isso, às vezes é mentira do nosso coração, às vezes é mentira do nosso inimigo, tentando fazer com que desanimemos, tentando fazer com que nós venhamos olhar para trás, mas a palavra de Deus diz que a graça dele, como iremos cantar depois, a graça dele, ela nos basta, ela é suficiente, a graça de Cristo, ela é suficiente para mim e para você. Nós somos uma geração indesculpáveis diante de Cristo, porque nós temos a graça dele sobre as nossas vidas. A graça dele é suficiente, irmãos, para nós. Ela foi suficiente para Paulo, né? Lá em Coríntios, quando Deus falou para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Paulo estava passando ali por uma provação, uma dificuldade. Segundo Coríntios 12, eu gostaria de ler um texto aqui para os irmãos. Segundo Coríntios 12, diz assim a palavra de Deus, versículo 7 até o 10, diz assim: e para que não me exaltasse demais, e para que me não exaltasse demais, pela excelência das revelações, foi-me dado um espírito na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo dizendo: por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Por isso, Paulo, a graça de Deus, irmãos, ela é suficiente, ela nos basta. E é interessante isso, bendito é o nome do Senhor, quando inteiramos da palavra de Deus, e nós vimos aqui, que Deus fala para Paulo, ele me disse: a minha graça te basta. Deus dizendo para Paulo, por quê? Porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza. Portanto, talvez, irmãos, vocês estão se sentindo aí fracos. Olha o que diz aqui: o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoar na sua vida, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Foi assim com Paulo, porque Deus disse: a minha graça te basta, viva somente da minha graça. A minha graça, Paulo, é suficiente. E Paulo estava com um espinho aqui na carne. A Bíblia não declara que espinho era esse, mas ele se via esbofeteado, era um mensageiro do diabo, de Satanás, que vinha atormentar a vida de Paulo. E Paulo fala que pediu por 3 vezes ao Senhor para ser livre daquele mensageiro, e Deus não permitiu que aquele mensageiro continuasse a esbofetear Paulo, e disse: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz: por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Talvez você está se sentindo fraco. Eu quero que sobre você pode se repousar agora o poder de Cristo. Você pode ser como Paulo e dizer: quando eu sou fraco, aí é que sou forte. E levante-se desta posição, que possamos nos levantar da posição, irmãos, de ficar só chorando fraqueza, só chorando, dizendo que, olha, não é possível, isso não pode acontecer comigo, isto não é possível estar ali acontecendo isto comigo. Nós vimos a vida de Paulo, passou por tantas dificuldades, tantas aflições, mas ele entendia que a graça de Deus o bastava. Que nós também, irmãos, eu e você, possamos entender que a graça de Deus, ela nos é suficiente. A graça de Deus, ela é suficiente para mim e para você. Hoje eu estive na casa da minha mãe, mais cedo, que eu queria tirar uma dúvida. Eu disse: mãe, quando a gente era criança, minha mãe colocava uma bacia para 4, 5 comerem juntos. Nós não tínhamos condição quase que nenhuma, e mãe colocava uma bacinha no chão, e nós sentávamos do lado dessa bacinha, e ela separava as porções, os montinhos de alimento, de comida para a gente comer, e a gente sentava do lado da bacinha, cada um tinha o seu montinho de comida, e cada um comia, né, do seu montinho de comida, às vezes até olhando para a comida do outro, mas comia. Olha, irmãos, e minha mãe sabia que aquilo era suficiente para nós. Nós hoje estamos todos crescidos, nós não estamos desnutridos,
Ela nos deu a porção perfeita para que nós pudéssemos crescer. Não nos faltou, também não nos sobrou. Foi a porção perfeita. Isto é graça de Deus. É limite, a graça de Deus, ela nos basta. A graça de Deus, ela te basta. E olha que Deus tem cuidado de você em todos os sentidos. A palavra de Deus diz que não dorme nem dormita o guarda de Israel. A palavra de Deus diz que todos os dias Ele estará com você. Todos os dias Ele está conosco. E isto é suficiente. Isto é graça de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Que você possa se sentir agraciado pelo poder de Deus. Que você possa se sentir cheio da graça de Deus. Graça de Deus não é sair pulando por aí. Graça de Deus não é carro bom. Graça de Deus não é casa boa. Isso Deus pode te dar sim, mas isso não é totalmente graça de Deus. Graça de Deus é se sentir assim como Paulo, mesmo em momento de dificuldade. Tanto que mais à frente Paulo fala que aprendeu a ter fome, aprendeu a padecer necessidade. Paulo sofreu prisões, mas ele aprendeu tudo isso. Por quê? Por causa da graça de Deus, que era suficiente para ele. Que a graça de Deus também seja para você suficiente, você sinta isso. Na verdade, a graça de Deus te é suficiente, mas que nós possamos aprender isso, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Jesus é a nossa fonte. Jesus, irmãos, Ele é o nosso socorro presente nas horas de angústia. Jesus, Ele é o Deus misericordioso que cuida de todos nós. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que por Ele, para Ele, por Ele, são todas as coisas. Todas as coisas se convergem para Cristo. Todas as coisas é para Cristo, irmão. Você foi comprado para andar para Cristo. Você foi comprado para caminhar em Cristo Jesus. Você é vitorioso em Cristo Jesus. Nós possamos entender isso. Vitória não é ter abundância das coisas. Vitória é a mesma. Às vezes você é tendo nada, tendo tudo. O reino de Deus é assim. Aquele que não tem nada é aquele que tem tudo. Aquele que é fraco é que é forte. Não é? A Bíblia diz, se o teu companheiro te pedir a ele para andar uma milha, ande com ele 2. Se pedir a túnica, dá-lhe a capa. O reino de Deus parece que a gente não entende, mas o Pai é assim. O Pai Celestial é assim. A graça dele nos basta, irmãos, que nós possamos entender isso. Ele é gracioso e amoroso para conosco. Ele tem interesse em fazer com que você ande na presença dele. Ele tem um total interesse em fazer que a sua família seja salva por ele. Em nome de Jesus. Nós estamos vendo esses dias aí de pandemia. Irmãos, nada foge do controle do Senhor. Deus controla todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Nada foge do controle dele. Ele sabe de todas as coisas. Tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não vai te deixar. Deus não vai te abandonar. A Bíblia diz que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus é maravilhoso. Até quando Ele voltar ou você partir, sinta a presença do Senhor. Aleluia. Também porque a graça de Deus não se limita somente a salvar, a salvação. A graça de Deus é grandiosa, salvação é maravilhosa, mas a graça de Deus é muito mais do que isso. A graça de Deus também é viver uma vida santa, é viver uma vida piedosa, é viver uma vida em amor. Você já foi salvo, agora experimente a graça de Deus, de viver uma vida piedosa, de viver uma vida santa, de viver uma vida em amor a Cristo. Bendito é o nome do Senhor pela sua graça que nos alcançou, o seu imenso amor nos alcançou e nos comprou. Nós andávamos perdidos, sem rumo. Nós andávamos perdidos, nós iríamos, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas a Bíblia também fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele nos deu do seu dom gratuito, o dom dele é gratuito, você não paga por nada, você não paga por isso. É apenas viver em Cristo, é apenas andar em Cristo, é apenas experimentar a sua graça. Bendito é o nome do Senhor, louvado é o nome do Senhor.
Aleluia! A graça de Deus, então, ela é suficiente para mim e para você. A graça dele nos alcançou. A graça dele me alcançou. Bendito é o nome do Senhor. Que nós possamos, irmãos, experimentar esta verdadeira graça do Senhor. Eu queria que vocês lessem também Tito 2, 11 a 14. Tito 2, 11 a 14. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Bendito é o nome do Senhor. Deus te fez um povo seu para ser zeloso e de boas obras. Você já está salvo. Jesus já pagou o preço por você. Não vai descer um outro para pagar um preço por você, porque o preço já foi pago ali na cruz do Calvário. Agora é viver da graça de Deus, é viver sendo um povo zeloso e de boas obras. Olha, a Bíblia diz que salvação, ela não é por obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse assim, talvez nós entraríamos sem vantagem com aqueles que podem. Nós entraríamos sem vantagem com aqueles que têm alguma coisa e podem fazer boas obras com o que têm. Mas a Bíblia diz que nós somos feitos para boas obras. Jesus te criou em imagem e semelhança dele para boas obras. Mas estas boas obras nossas, às vezes elas se distanciam um pouco de Deus, quando olhamos só para nós, nos tornamos soberbos, não é? E olhamos só para nós. Mas a Bíblia quer, e Jesus quer, que você experimente esta boa obra dele, ainda hoje, ainda agora. Experimente isso, a boa obra do Senhor, sabe? Não é algo sobrenatural, não é isso, mas é aquilo que Deus plantou no seu coração quando te comprou, quando te resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando resplandeceu sobre a sua vida a graça de Deus, Ele te fez isso por você. Ele te dotou de boas obras, de um coração compassivo assim como o dele, de um coração cheio de amor assim como o dele. Jesus é assim, Jesus é maravilhoso, e Ele causou essa diferença em nossas vidas, nos deu vida em abundância através da sua graça. Ele é gracioso, irmãos. Experimente da graça do Senhor. Viva da graça do Senhor. Deus é gracioso. Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Ele te deu uma nova vida. Não é possível andarmos mais olhando para trás. A Bíblia diz que nós devemos andar em novidade de vida. Ele nos transformou. Ele mudou a sua maneira de pensar. Ele mudou a sua maneira de caminhar. Ele mudou a sua maneira de estar com o outro, não é? Ele mudou a sua maneira de ver o outro. Você agora tem um olhar de Cristo, porque Ele te comprou, porque agora Ele vive em você. Como Paulo disse, não sou eu mais quem vive, mas agora Cristo vive em mim. Se Ele vive em mim, eu faço as obras que Ele faz. Eu tenho compaixão, eu tenho amor, não é verdade? Por isso, portanto, irmãos, experimente da graça de Deus. Só assim, experimentando da graça de Deus, nós vamos tornar pessoas vitoriosas, vencedoras em Cristo Jesus. Mais uma vez te digo, não é vencedor aquele que tem carro bonito para mostrar para o outro. Na verdade, isso é até uma afronta às vezes, sabe? Pessoas com carros, sabe, querendo mostrar para o outro irmão: olha, eu comprei o meu carro potente. Isso é até uma afronta diante do nosso Deus, que andou no deserto descalço, não teve onde reclinar a cabeça ao nosso Pai. Nada disso, sabe? Não é que Deus não queira isso para você, mas isso não é o tudo. O tudo é viver da graça de Deus, uma vida humilde, uma vida abençoada e abençoando a outros. Amém? Que você possa sentir a graça de Deus e o favor de Deus na sua vida. Esta é a nossa palavra para hoje. Que em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus, você possa sentir a graça de Deus sempre sobre a sua vida. Todos os dias da sua vida, toda a sua caminhada, o seu deitar e o seu levantar, ele é repleta da graça de Deus.
Experimente isso, experimente a graça de Deus. Talvez é o momento de você parar um pouco de murmuração, pare um pouco de murmurar, pare um pouco de olhar para trás, pare um pouco de olhar para os vermezinhos, para as coisinhas, sabe? E olhe para a graça de Deus, olhe para aquilo que Deus fez por você, olhe para a vida que Ele te deu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que morreu na cruz do Calvário para te dar vida e vida em abundância. Amém? Bendito é o nome do Senhor, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Nós vamos cantar uma música agora que diz exatamente sobre isso que nós falamos aqui. A graça de Deus, a tua graça, ela nos basta. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pela tua graça, Senhor. Descendi dos altos céus.
Irmãos, vamos orar aqui, terminando então. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Amém. Aleluia, porque tua palavra é viva e eficaz. Amém. É importante, Senhor. Aleluia pela tua palavra. Tua palavra é maravilhosa. Que a tua palavra nesta noite possa ainda estar falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Possa trazer cativo o cativeiro, possa transformar vidas nesta noite, que as nossas vidas possam experimentar a verdadeira graça do Senhor, em nome de Jesus. Como cantamos aqui, Pai, a tua graça, ela nos basta, a tua graça nos é suficiente. Portanto, Deus, derrama sobre nós a tua graça, derrama sobre o teu povo a tua graça, o teu favor e o teu amor. E fale ao nosso coração sempre com a tua palavra viva e eficaz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.